senhor Milton César de Oliveira Santos. Cá estamos, Roberto. Vamos lá. Tudo bem? Tudo em paz aí? Tudo bem também. Então vamos lá, mais um episódio, episódio número 34 de Contatos Insólitos. Desta vez o tema é o que é sincronicidade. Uau! Mais um assunto fácil. Bom, aqui acho que é interessante a gente dizer o que inspirou, né? Qual foi a fonte de inspiração para esse tema, que foi, acho que uns dois ou três episódios atrás, se eu não me engano, acho que foi no 31, que a gente estava... Bom, geralmente varia um pouco aí como é que eu consigo sugerir um tema, né? Às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco em cima da hora, mas eu sempre tento sugerir antes. E foi no final de semana, né, cara, que eu estava pensando no tema, aí eu achei interessante voltar a falar. Eu não sei por que cargas d'água eu me deparei com esse tema, tá? Mas hoje em dia fica difícil você identificar qual que é a fonte das coisas, né? Mas antigamente era tudo assim, né? Eu li num livro. Hoje em dia não dá mais. É num livro, é num artigo na web, um vídeo que você assistiu, alguma coisa assim. Mas era conhece-te, era o tema, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que foi, talvez uma coisa sobre o filme Matrix, eu não lembro direito agora, mas enfim. Eu pensei nesse tema, né? Já elaborei um texto, lembra? Eu elaborei esse texto e te enviei, ao mesmo tempo que você estava compartilhando o mesmo tema em um outro grupo, né? No WhatsApp, num grupo que eu também participo, né? Praticamente ao mesmo tempo, né? Simultâneo. Uma diferença muito pouca entre um e outro. Eu não sabia que você estava divulgando aquilo, né? Estava compartilhando aquele tema, mas era o mesmo tema, o mesmíssimo tema. Conheça-te a ti mesmo, né? Que eu passei para você e você, ao mesmo tempo, compartilhou com o grupo, né, cara? Então, é o que o Carl Jung, né? O Carl Jung, né? Como aí varia um pouco aí, dependendo do que você está considerando, né? Qual que é a língua que você está considerando, mas o Jung cunhou esse termo, né, de sincronicidade, para dar explicação para esse tipo de evento, né, que ele falava que era, na verdade, um evento que não havia uma casualidade, né, ou seja, não havia ali uma relação de causa e efeito, mas havia uma conexão de significados, né, ou o que eles chamam também de coincidências significativas, né. E foi exatamente o que aconteceu com a gente, né, cara? Que naquele momento, né, há essa coincidência, né, que em inglês vem do synchronicity, né, que é a sincronia, né, que de tempo, com significados ou símbolos, né, que dizem a mesma coisa, mas não possuem uma relação causal evidente, né? E aí a gente pode analisar o que seria essa conexão acausal, que ele falava também, né, que não havia causa para aquilo, se não haveria uma coisa subjacente aí conectando tudo. Aí vamos viajar na maionese depois, cara. Mas acho que é legal começar dizendo isso, né, e depois mencionar também alguns pontos de vista que o próprio Jung menciona no seu livro, né, um livro que dá o título a esse episódio aqui, que é o que é sincronicidade, né, cara? Então, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, passo a bola para você. Vamos embora. Vamos embora. Então, mais uma. Essa semana, ou no final da semana passada, nessa semana, eu acho que eu te comentei que meu grande amigo e mestre Jorge Troco, ele me passou o último livro dele para eu ler. Sim. O Fattori. E lá, um dos capítulos é sincronicidade, porque faz parte do pacote do que ele entende pelo que ele chama de Fattori, que seria, resumidamente, o profundo, o tal, essa grande inteligência, esse é o Fattori, que se comunica conosco, com as criaturas sencientes, o tempo inteiro de várias maneiras, e uma delas seria a sincronicidade. Então, foi justamente nessa semana quando a gente estava conversando sobre o assunto. E outra, nesse momento que a gente está conversando, o livro que eu estou lendo agora, um dos livros que eu estou lendo agora é Psicologia e Alquimia. Feito a partir do quê? Feito a partir de 400 sonhos que o Wolfgang Pauli, um físico genial, teve e passou para o Jung. Ele foi paciente do Jung. Sim. E 400 sonhos o Jung catalogou e fez um trabalho desse livro aí. E foi com o Pauli que o Jung discutiu sobre eventos não causais, porque Pauli era um desses gênios da física quântica que dizia
que é um dos princípios básicos da física quântica, mecânica quântica, são eventos não causais. Eles trocaram muita figurinha, ficaram amigos e tal. Então, é mais um fato nesse sentido. Não sabia disso, não. Você guardou aí, direitinho, não falou nada para mim, para revelar ao vivo agora aqui. E mais... Na hora que a gente está falando, porque isso aqui vai ser gravado, obviamente, mas eu não estava sabendo disso. E mais, eu estava na leitura, olha só, primeiro, o Jung, você falou super bem, ele cunhou o termo para um evento que outras pessoas já tinham descoberto, né? Mas talvez não tinham sintetizado. O Jung reconhece que ele chamou a atenção dele não só a experiência pessoal, mas um livro de um outro cara, um austríaco, Paul Karmer, uma coisa assim, que era um biólogo, que escreveu um livro, o nome do livro era A Lei das Séries. Esse biólogo, ele listou 100 casos de sincronicidade, coincidências estranhíssimas, do tipo, de manhã eu comprei um bilhete de loteria, tinha um número, peguei o trem de tarde, era o mesmo número, e à noite o bilhete do teatro era o mesmo número. 100 dessas. E publicou isso em 1919. E o Jung parece que foi coletando durante 20 anos, da década de 20 até a década de 40, um monte dessas coincidências, não publicou, apresentou isso só em 1951, num seminário, e não publicou aquele livro. O livro que a gente tem, que eu te passei e tal, que é publicado por ele, foram dos os estudantes e os discípulos dele, porque ele morreu em 61, e o livro Sincronicidade é de 71. Ele tinha muito medo de ser rechaçado publicamente, porque, como assim? Tudo é causal? Como é que eu explico essas coisas? Ele não tinha uma explicação, a não ser a psique entrando e um contato direto com o inconsciente coletivo, que é o pilar da ideia dele, da psicologia. Né? Mas é genial, como a gente presta atenção, a gente vê isso toda hora acontecendo. Né? E acho que é importante também aqui a gente começar também a diferenciar a coincidência pura, né, do que seria uma sincronicidade, né, cara? Em termos estatísticos, a coincidência faz parte, né? A coincidência faz parte dos eventos da natureza verificáveis, né? A ciência conhece bem isso, eles estão ali presentes. Coincidências precisam ocorrer, né? Faz parte do jogo. Só que a sincronicidade ela é diferente, porque há ali uma conexão muito inequívoca de significados. E ele dá um exemplo muito legal no livro, né, cara, que é aquele exemplo da paciente que ele tinha, que era uma paciente muito racional, né? Inclusive, ele menciona no livro que é uma paciente brilhante, inclusive com um nível intelectual extremamente elevado, só que estava tendo dificuldades de penetrar ao longo do tratamento, né, para fazer com que ela entrasse em contato com os sentimentos dela. Né? Uma pessoa assim muito racional demais e tinha dificuldade para estar se relacionando com os seus próprios sentimentos. E em um desses dias, né, em uma das sessões, ela estava relatando para ele um sonho que ela tivera na noite anterior, que ela sonhou que alguém estava presenteando ela com um escaravelho, né? Um escaravelho dourado. E na hora que ela estava comentando, né, fazendo esse relato para ele, ele estava ouvindo ela de costas para a janela, e ele ouviu um barulho na janela. E ele disse, né, ele relata isso no livro, né, sensacional. Ele virou para trás, ele viu que tinha um inseto batendo no vidro, né? Ele abriu a janela e era um besouro, né, cara, que era um besouro bem parecido, assim, com uma cor mais ou menos parecida com aquela que ela tinha descrito, né? E aí ele pegou esse besouro e falou para ela, olha, tá aqui o seu escaravelho. Então, né, qual que é a probabilidade de uma pessoa estar fazendo uma descrição dessa, ainda mais uma pessoa com essa característica super racional? Ele menciona que depois disso a pessoa começou a se abrir mais, né? Começou a ficar menos tão focada na questão puramente intelectual, né? E, então, assim, é uma coisa que ultrapassa, então, a mera probabilidade estatística e vai além. Realmente parece que existe algo ali, de fato, nos dizendo algo, né, cara? Ou nos passando uma mensagem, que também é uma coisa que a gente pode discutir mais adiante. E resgatando o que você falou no começo, tem um significado, ainda que ele não esteja explícito, né? Tem um significado para as pessoas ou para a pessoa envolvida, de alguma maneira. Um significado que às vezes só ela pode dar. Às vezes não é o amigo, não é o cônjuge, não é nem o terapeuta, é a própria pessoa que vai dar. Qual é o problema? Que eu acho que, como a gente está inserido nesse universo, nesse mundo materialista causal,
a primeira reação é ter um rechaço, quando a gente não entende a razão por quê e tende a colocar num baú meio distante e não aprofundar no assunto. Hoje, eu costumo brincar dizendo que é o seguinte, é o universo conversando com a gente não está dando bola. Exato. Não está dando bola para um monte de coisa. Como você mesmo mencionou, que também, muitas vezes, dentro dos meios esotéricos, é muito falado, né, nos meios místico/esotéricos, digamos assim, mas também poderia ser, não o universo conversando com a gente, mas uma mensagem de nós mesmos, né, para a gente mesmo, uma parte inconsciente nossa se comunicando com o nosso consciente, né, ou algo que está além, a nossa consciência maior, nosso eu superior, enfim, aí existem algumas possibilidades que não dá para bater um martelo em relação a nenhuma delas, mas que poderia ser uma mensagem que eu mesmo, uma parte de mim que eu desconheça, está passando para mim, para, né, me avisar a respeito de algo. Perfeito. E com relação a isso, acho que vale a pena a gente lembrar duas coisas. Primeiro, a nossa parte consciente é um barquinho navegando solto no oceano do nosso inconsciente. Do nosso inconsciente pessoal, imagina do inconsciente coletivo, ponto 1. Segundo, o Trócoli no livro dele comenta isso numa frase que eu acho lapidária, já até separei, e eu concordo, a comunicação está acontecendo o tempo inteiro. Quando o cosmos fala, geralmente a voz interior cala, e quando a voz interior cala, o cosmos fala. E vice-versa. Praticar isso é muito legal, é saber jogar, como é que eu estou inserido. E brincar com isso é muito bacana. É muito bacana, é muito legal. E a sincronicidade está acontecendo o tempo todo, é que a gente não percebe, mas está acontecendo o tempo todo. E muitas vezes o que acontece, que você mencionou também, a gente coloca isso numa vala comum, né? Isso é uma simples coincidência, e segue a vida, segue o jogo, né? Tenho mais coisas para fazer, meus afazeres cotidianos, e você se envolve com outras coisas e acaba esquecendo, né, cara? Numa nota, que acho que é um processo legal também para você começar a se aventurar, a trabalhar com ele, de ir anotando essas coisas, né, cara? E tentar verificar ao longo do tempo se as coisas fazem sentido ou não, né? E aí, pegando coisa, aí a gente já que é para viajar na maionese, vamos embora, né? O conceito que eu tenho hoje que é daquele livro da ciência do campo acástico. O inconsciente coletivo do Jung é esse campo acástico, e ele está aí e ele é acessível. Ele é possível a gente se comunicar com ele. A gente pode ter esses fluxos. A gente tem que estar atento à linguagem que ele vem. E a linguagem é eminentemente simbólica e arquetípica. Então, essa é outra coisa também. Os símbolos não são iguais para todos, e nem para a própria pessoa em momentos diferentes da vida. É muito importante essa autoexploração o tempo inteiro. Por isso a ideia do autoconhecimento e conhece a ti mesmo o tempo inteiro até o último suspiro vale a pena, porque isso, é viver de maneira plena. É que é uma coisa legal também, né, cara, porque você acaba tocando num assunto que o Jung também explorou, né, cara, que era a questão dos arquétipos, né, e do inconsciente coletivo, né, que os arquétipos seriam padrões, digamos, universais, né, que se manifestam de forma corrente, né, ao longo da história da humanidade, e eles aparecem para nós em sonhos ou em outros momentos que a gente tiver assim mais ligado em relação a eles, né? Então nos parece ser esses padrões que se encontram por baixo, digamos assim, de nossos comportamentos ou de eventos, né, ao longo da história da humanidade. E eles aparecem para nós em sonhos ou em outros momentos que a gente tiver assim mais ligado em relação a eles, né? Então nos parece ser esses padrões que se encontram por baixo, digamos assim, de nossos comportamentos ou de eventos mais importantes em nossa vida, eles acabam aparecendo, a gente tem um pouco mais de atenção. Na verdade, pelo que eu estou percebendo, é toda a questão da gente ter atenção, né? Tá atento, tá presente, né? O que a gente já falou. Os nossos pontos aqui dos papos ligam-se pra caramba. Sim. Ancorou no presente, com atenção, a gente começa a perceber um monte de coisa. A gente está sendo bombardeado por símbolos o tempo inteiro, o universo está falando com a gente o tempo inteiro, o interior também, os arquétipos estão aí e mais. E os mitos, que a gente vive e revive o tempo inteiro. Inclusive, ontem, tive outra sacada daquelas geniais. Pô, estava lendo lá o Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell, sobre o mito do herói. E, cara, o que é uma prática de campo fora, se não a saída do
do comum, a vivência diferente, às vezes com problemas, com uma série de coisas, captação de conhecimento para depois voltar e compartilhar com aquelas pessoas. Sem dúvida, né? Não deixa de ser um pouco aí desse aspecto do herói, né, cara, da vivência ali, né? Opa, parece que travou aqui. Deu uma travada. Voltou? Voltou, acho que voltou agora. Você ficou congelado por alguns segundos. O que eu estava mencionando, não sei se você ouviu, é que me parece realmente a jornada do herói, principalmente em relação, acho que aos obstáculos, né, cara, porque é uma característica também da saída a campo, pelo menos daquelas que nós participamos, né, cara, as nossas sempre tiveram um quê ou uma porção de superação, né, cara, seja as intempéries, né, o frio, a chuva, seja algum momento de vida pela qual algum de nós estava passando, problemas com os grupos, né? Sempre tem algo a ser superado, não é simplesmente fazer uma visitinha no meio do mato e voltar, né? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto mais significativo, né? Falando sobre... coincidências significativas. Coincidências significativas, é justamente esse algo a ser superado, né? Que você pode voltar sem superar, né? Ou, muito pelo contrário, você pode ter um insight e conseguir voltar melhor do que você estava antes. Né? A parte do contato da era moderna dos discos voadores, vamos pegar o mais famoso, o Jorge Adams, que começa assim. Ele pode até ter fotografado lá no Observatório do Monte Palomar, mas o contato com o Orton foi fora, no deserto. Daniel Fry, deserto. Todos nós, o Pessoal Ramo no Peru, deserto, fora, sempre, tradicionalmente assim. Então, tem alguma coisa a ver. Além da parte tecnológica, sim, além da parte que compete a eles, que a gente não sabe, só especula, sim. Mas, essa, de novo, é mais um exemplo da jornada do herói se cristalizando. Outro mito que a gente vivencia. Como outros na vida, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Saindo de casa, voltando, indo para a faculdade, voltando. Então, de novo, está tudo num pacote. A gente está selecionando, pincelando coisas para aprofundar. Hoje é sincronicidade, mas a gente vê como tudo está ligado, né? Aliás, falando em ligação, a gente já mencionou isso daí. Um dos princípios do Kybalion, qual era? O princípio da causa e efeito. Quer dizer, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. O acaso é uma lei a qual ainda não se conhece. Então, no próprio princípio, ele menciona o acaso e menciona de uma lei que a gente ainda não conhece. Faz parte do pacote. A gente deu o nome de acaso. Exato. Agora, é interessante também, e aí eu tomo a liberdade de fazer certas conexões que, digamos, não são assim... tão bem fundamentadas, mas, né, vamos lá, né, cara, acho que faz parte também da especulação, sempre fizemos isso, né? Por que não? Até que ponto também não há, já que o Paulo também era paciente do Jung, trocava muitas ideias, muitas figurinhas com o Jung, até que ponto também aquele fenômeno que nós conhecemos por entrelaçamento, né, não poderia, de repente, sugerir alguma coisa em relação a esse fenômeno, né, cara? Aquelas duas partículas que, uma vez que há uma correspondência entre elas, se a gente afasta essas duas partículas subatômicas por distâncias, não importa o quão distante elas se encontram, elas ficam permanentemente ali conexas, né? E uma, se efetuar uma mudança em uma partícula, ou outra muda instantaneamente, né? Então, não há ali aparentemente nenhuma transmissão de informação, nenhuma onda que está sendo transmitida, elas meio que automaticamente se influenciam, né, cara? Então, até que ponto isso não estaria também relacionado com a questão da sincronicidade, né, cara? Tá. O entrelaçamento quântico menciona, basicamente, a gente não é especialista no assunto, mas basicamente é o spin, é o giro. Se eu sei de uma, necessariamente eu já sei da outra, beleza. Mas e para o macro? Quem garante, já que a gente sabe que tudo está conectado, tudo está no campo quântico, cósmico, universal, o plano acásico, o inconsciente coletivo, seja o nome que dê, por que, por exemplo, criaturas vivas que uma vez se encontraram, por que elas não vão estar sempre conectadas de alguma maneira? Não quer dizer que elas vão ter uma sintonia total, mas algumas têm. Olha, conexão mãe e filho, acho que é o maior exemplo que a gente tem. Quantas não são assim? Ela não precisa estar lá, ela sente, né? Ela sente. Irmãos sentem.
é tudo um pacote, é criar pontes para juntar conhecimentos. E, claro, por que a gente fica em terreno resvaladiço? Porque sai da explicação materialista e entra na explicação que é subjetiva, ela é fato, ela é realidade, mas ela é aberta a delírios. Sim. Outro dos nossos grandes líderes, apareceu aqui, vídeo, não sei, tá? Você aqui, voltou. Outros nossos... É estranho aqui, cara, porque eu tenho duas informações agora que está gravando. A gente vai arriscar. Eu tenho uma informação, um reloginho aqui que ele tá... Eu tenho dois, na verdade. Um na sua tela e o outro mais para cima aqui. Um deles está dizendo para mim que está com 23 minutos. O outro que está em um looping, assim, gravando um atrás do outro. Eu não sei qual que deles está prevalecendo, viu, cara? Saberemos no final. O que eu tenho aqui também está nos 23 e 25 agora. Então. E o lá de cima está com um horário diferente. Está muito estranho isso, cara. Está com duas informações conflitantes. Mas vamos ver. Que acabou de aparecer aqui uma coisa, Márcio, vídeo, como se tivesse terminado a gravação. Talvez a gente já numa outra gravação. Enfim, depois a gente vê o que acontece. Vamos ver. Aí se der pau aí, a gente... Paciência, não tem como. É do jogo próximo. Mas eu queria... O Stanislav Grof também escreveu um livro sobre sincronicidades. Não sei. Quando o improvável, quando o impossível acontece. Junta uma série de sincronicidades, coloca no pacote, aquele pacote da enciclopédia que ele fez do psiconauta, né? Que faz parte do universo transpessoal. Legal. Transpessoal. É que a gente não sabe lidar. Né? E já aproveitando falando do Grof também, né, cara, sobre as experiências né, com substâncias psicodélicas, né, cara, substâncias aí que acabam dando resultados aí de estados alterados de consciência, né, cara, você vê que existe, me parece que aí as pessoas nesse estado, elas retornam, relatando experiências muito malucas, né, cara, onde toda essa questão de limítrofe, né, que é bem característica do mundo que vivemos aqui com os nossos 5 sentidos, né, cara? Então, esse isolamento, né, que para nós é uma coisa assim muito do dia a dia, né? Eu sou isolado de você, não existe nenhuma relação entre eu e você. A partir do momento que você passa por uma experiência transpessoal, né, ou seja, em contato com essas substâncias e depois você retorna, parece que as coisas fora desse invólucro que nós estamos aqui de consciência, as coisas são muito mais interligadas, né? Então, as pessoas passam por experiências, inclusive, na pele de outros animais, né? De águias, de répteis, experiências também com outros tipos de substâncias que eles pesquisaram naquela época, lá o Grof foi pioneiro nisso, né, cara? De que a consciência parece que ela permeia tudo, né, cara? E adentra, inclusive, nesse campo dos arquétipos também, onde tudo aquilo que nós tomamos por garantido, né, como a experiência normal que temos aqui, né, pessoas, né, bem separadas, existe a lei da gravidade, né, tudo aqui é muito tridimensional, material, objetivo, concreto, e nessas experiências, muito pelo contrário, né, você passa a fazer parte de uma realidade onde as coisas estão muito mais interligadas, as coisas são muito mais fluídicas, né? E os fenômenos, por não serem causais, as pessoas acabam voltando com esses relatos, né? Algumas pessoas, não são todas, obviamente, de terem se encontrado com certos arquétipos, com certas experiências arquetípicas, que também poderiam ser, de alguma forma, explicar um acesso a um outro plano da existência, um outro plano da realidade, onde essas coisas transitam o tempo todo, participam o tempo todo, mas aqui, por causa da nossa circunstância, digamos assim, tridimensional, a gente não tem acesso a isso, né? E aí, nesses poucos momentos, né, nesses momentos mais raros, onde há uma sincronicidade, é como se a gente tivesse um canal aberto para esse espaço que as pessoas em estados alterados de consciência acabam tendo, né, cara? Impecável, é por aí. E até para reforçar o que você falou, você teve o cuidado de dizer que não são todas as pessoas, são algumas, mas estatisticamente, a gente está falando hoje de todas as pessoas que passaram por experiências que o Grof chama de holotrópicas, que junta com drogas alucinógenas, com respiração holotrópica e outras, nós estamos falando de centenas de milhares.
Então, não é um ou outro Zé Mané, com todo respeito ao Zé Mané. É muita gente. E mais, muitas delas têm aquelas experiências que o Maslow chamou de experiências de pico, que duraram bastante, voltaram e disseram, eu sei que é assim, eu sei que o cosmos é assim, eu sei que a Terra é assim. E quando se pergunta como, explica. Não tenho palavras, mas eu sei. Não é crença, eu sei. E quem viveu esse tipo de experiência sabe. Quando você viveu a experiência, você entendeu. E é tudo sincrônico, né? Não tem passado, presente e futuro. É. Simplesmente é. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Fica parecendo realmente uma questão que tem a ver com a realidade que vivemos aqui, né? Então, assim, a questão causal, né? Tudo tem uma causa, um efeito, né? A questão, a forma da gente enxergar a realidade, que é a forma cartesiana, newtoniana, pelo menos é aquela que prevalece, pelo menos o homem ocidental moderno, digamos assim, né? Essas coisas desaparecem ao se viver esses tipos de experiência, né? Por isso que a gente tende a negar quando coisas assim acontecem. Então, se há uma sincronicidade comigo, por mais que naquele momento, em poucos segundos, você fala, opa, tem algo estranho aqui, a tendência é a gente abafar, né? Justamente porque não existe uma explicação aqui palpável, ou a gente tende a jogar na vala comum das coincidências por realmente dar muito trabalho, ou isso não encontrar respaldo no nosso cotidiano, né, cara? Então, a gente tende a colocar de lado, sendo que se a gente prestasse atenção, talvez pudesse observar mais eventos dessa natureza, né? O filtro principal que é reconhecido e vaticinado socialmente é o filtro da cognição cerebral. Tem que ter lógica cerebral. E a gente está preso nisso. Tem coisas que a gente não consegue conceber. É o que a gente conversou. Se alguém falar em 5 dimensões, a gente teria dificuldade em conceber na cabeça. Por isso que tem que ser além do cognitivo. Tem que entrar na esfera espiritual, ou que o Grof, o Wilber e aquela turma lá atrás chamava transpessoal. E além dessa matéria, além do ego e além de outras coisas. E esse é um tipo de visão que não apenas ele limita até onde a gente pode ir em qualquer tipo de abordagem da realidade, que a gente poderia até também especular a respeito de quanto que o contato em si, né, quando dentro da casuística ufológica, isso também não está sendo severamente limitado, né, por causa desse tipo de visão cartesiano/newtoniana, de enxergar aquele fenômeno que a gente está ali na nossa frente, e a coisa extrapola muito isso, e a gente está perdendo parte importante daquela experiência justamente porque a gente querer enquadrar, né, aquela peça quadrada em um buraco redondo. Essa, inclusive, é uma das poucas certezas que eu tenho com relação ao fenômeno OVNI e o contato extraterrestre dentro do fenômeno OVNI. A nossa interpretação é limitada. Ela é limitada, ela é antropomórfica e ela está muito aquém do que é verdadeiramente o contato. Está muito aquém. Tenho certeza disso. Eu também tenho essa certeza nas poucas vezes em que eu tenho certeza de que algo de fato ocorreu, né? Que a gente tende a associar com coisas que conhecemos, né? E ao fazer essa associação, a gente acaba inevitavelmente perdendo a totalidade daquilo, né, cara? Entrar no universo subjetivo é complicado, sim, mas é inevitável. De novo, a gente como criatura é muito mais nesse universo inconsciente do que o consciente. Tem que ir lá, explorar, entender, detectar e trazer para o consciente. Tem que trazer, mas tem que ir lá, tem que navegar em águas turvas, mas é do jogo, senão você vai ficar sempre achando que a vida se resume a isso mesmo, né? É isso que você escolheu, é isso que você definiu, é isso que você está enxergando e acabou, não tem mais nada. Para fazer uma ponte com outro papo que a gente teve, quando o ego tomou conta e centralizou a existência, ele botou fora e tirou espaço de outras partes nossas, outros corpos nossos, outras maneiras de interpretar a realidade, porque no fundo é tudo interpretação da realidade. Inclusive, eu estava até falando ontem com o pessoal do grupo, a gente deveria ser muito honesto com a gente mesmo, a gente se engana. Vou dar um exemplo. Porque Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Para. Na verdade, a gente deveria dizer o seguinte, atribui-se a Jesus e foi colocado na Bíblia, depois de todas as traduções, interpretações e cortes, isto. Exatamente. Ninguém faz essa ressalva. Não. Quer ver outra? Vamos trazer a sardinha. Não, o guia me disse isso. Pá.
para. Deveria ser. O que eu interpretei daquilo que eu acho que o guia disse é isso. Quantas pessoas fazem essa ressalva? Então, essa é a coisa. Por mais que a gente tenha bagagem que nos dá uma certa segurança, mas é sempre assim, é sempre uma interpretação da realidade. Exatamente, e tem muito dessa ideia que você mencionou do ego, que o ego ele possui essa característica discriminatória e classificatória, né? Boa. Então, assim, discrimina-se de acordo com experiências passadas e classifico também de acordo com essas experiências passadas dentro de um cabedal de experiências que são mensuráveis, né? Ou se não são mensuráveis, que são passíveis de serem identificadas com experiências que mais ou menos eu já conheço. E aí você empobrece o evento em si, porque você não faz o esforço de sair do seu lugar de conforto, né, daquela sua região em que você se sente confortável, porque é desconfortável. Falar que não é desconfortável seria mentira, né? Se jogar no subjetivo, se jogar no novo, não é uma experiência para qualquer um, cara. A gente tem que estar habituado a fazer isso, né? Que seria mais adequada à novidade que está sendo apresentada para você naquele momento, e não se enquadrar em algo que você necessariamente conhece ou julga conhecer, né? Porque às vezes você acha também que conhece e no fim não conhece nada. A gente em geral não fica à vontade com a dúvida, não fica à vontade com o pantanoso. E esquece que viver é dúvida. Não há garantia desde o primeiro respiro da vida, não há. E quer ver outra falácia bem complicada, que foi mencionada ontem, mas que a gente pode, e acontece conosco o tempo inteiro? Já que aconteceu no passado, seguindo esses passos, se eu voltar a seguir esses passos, acontecerá no futuro. Não necessariamente. É outro cenário, é outra coisa, é outra realidade, é outra coisa. Que eu acho que também é um pouco da porção analítica do cérebro, né, cara, que busca desesperadamente por fórmulas, né? Peraí, qual que é a fórmula, né, para eu viver bem? Qual que é a fórmula para eu conseguir isso? A fórmula para conseguir aquilo, né? As fórmulas, em livros hoje em dia, né, você percebe muito isso, a fórmula para fazer isso, 10 passos para conseguir tal coisa, os 5 melhores tal, que funcionam em termos de marketing, cara, mas na realidade difícil funcionar, né, cara, porque a coisa é muito imprevisível. Viver bem, viver com arte, ter uma vida plena, requer esse estudo, requer essa ousadia, requer essa vida coletiva de escutar outras experiências. Ninguém... Aí é coisa minha. Tem uma boa razão para a gente encarnar num corpo. Então, para essa experiência, mas também tem uma razão muito clara para a gente viver em sociedade. Então, é possível aprender com as experiências do outro, com a relação com o outro, direta e indiretamente. É na ação que a gente gera karma. Karma é ação. Exato. Então, essa é a ideia, né? E navegar no oceano, na corrente da vida, como o Trócoli chama. Ele chama de corrente da vida. O David Bohm chama do fluxo da vida, né? Da consciência, está tudo fluindo. Quando você está fluindo com a onda, você sente que a tua vida está boa. Se começa a ter obstáculos, tem uma informação aí, para olhar, o que está acontecendo? Não é culpa do político, necessariamente, não é culpa dos seus pais que trataram mal. Olha aí, o que o universo está te dando de informação. E é legal, porque justamente recai naquela questão que você falou, de que qual que é a informação que está sendo passada aí, e também acho que é legal nessa proposta de conversa que a gente está tendo, de tentar ver como é que a gente pode trabalhar com essas coisas, né, cara? Então, acho que o primeiro jeito que me parece mais coerente é justamente anotar, né, cara? Anotar essas coisas. Dia, horário, anota, né, cara? Não custa. E aí depois, com o tempo, observar se existe um padrão ali que pode ser seguido, pode ser explorado ou não, né? Mesma coisa, coisas similares, por exemplo, a gente passar por certos sonhos ou o que a gente chama, né, popularmente de viagem astral ou saídas para fora do corpo, de ir anotando essas experiências todas, né, cara? Catalogar isso de uma certa maneira, né? Eu critiquei, mas eu acabo fazendo isso também. Não tem jeito, né, cara? A minha porção racional me obriga a fazer isso. Para a gente começar a se trabalhar, porque não adianta também você
ficar uma coisa para você lembrar e depois comentar com seus amigos em uma mesa de bar, né, cara? Eu acho que a questão é a gente aprender a trabalhar com isso, né? Dar vazão para que isso ocorra outras vezes e ir percebendo se essas mensagens fazem sentido, se elas fazem mais sentido do que você achava inicialmente, né? E de como que você aprende a lidar com mais essa forma aí de transitar pela realidade, né, cara? Os místicos em geral, os grupos místicos em geral, místico com M maiúsculo, gente que vai profundamente na parte espiritual, recomendam ter um diário, anotar as coisas, porque muitas coisas fazem sentido depois do crescimento, depois da maturação, depois de uma série de contextos. Já são criados contextos para se entender a coisa. Ponto 1. Segundo, esse fluxo ele está indo, e muitas vezes quando o universo está falando, ele tá dando chamados para a gente ouve chamados. Às vezes a gente atende, às vezes a gente não atende. Quando ele é muito forte, ele volta de outras maneiras, é só parar para pensar em momentos da nossa vida, eles voltam. E quem não dá bola acaba sofrendo as consequências, que é do jogo. Você tem direito, sim, mas no mínimo reconheça o chamado. Não dê bola se não quiser, mas ele voltará. E quando você dá a bola para ele e faz a jornada do herói ou outros mitos que a gente revive o tempo inteiro, você sente o fluxo da vida, cara. Isso eu digo por experiência pessoal. Você sente a coisa fluindo. E quando trava também. E falando de mito também, né, me lembrei também de a alegação que muitas pessoas acabam tendo em relação ao fenômeno ufológico, né, de considerar o fenômeno ufológico como um mito moderno, né, cara? Também pode ser uma forma legítima de avaliar vários casos, né, vários casos aí que até então achas de uma forma assim até forçada, né, cara? Acho que o Carlos Reis explora muito naquele livro. Qual que era o título mesmo, cara? Acabei esquecendo. A desconstrução do mito. Eu ia falar morte, mas é desconstrução. Essa que é a palavra, né, cara? De que, se bem que ali eles foram radicais demais, eu acho, mas nessa questão de que muitos fenômenos poderiam ser associados com mitos, né, cara? Mitos modernos. E aí pode ser até um papo para um outro episódio aí de Contatos Insólitos. Vamos ver. De repente a gente não consegue explorar isso de outra forma, né? Mas é interessante isso, cara, de a gente parar para pensar e fazer essas ligações, né, cara? E de observar melhor e não jogar isso para a vala comum das coincidências propriamente ditas, né, cara? Eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão assistindo esse episódio e vão se lembrar de algum tipo de sincronicidade que ocorreu em determinado momento na vida delas, né, cara? Impressionante. Na verdade, todos nós vivemos, e várias vezes. A maioria não dá bola, deixa para lá. Quando vai ouvir um papo como esse, agora eu me lembrei de alguma coisa, vai recorrer, etc. Né? É verdade. Quando Jung escreve também mito, sobre coisas vistas no céu, mito moderno, que ele fala especificamente do fenômeno OVNI, com certeza uma parte do fenômeno OVNI deverá ser isso, deverá ser explicada via uma projeção arquetípica central de uma busca das pessoas. O problema não é jogar tudo nesta vala, assim como jogar tudo na vala é um fenômeno natural não explicado, assim como é um disco voador nazista. Não há, aí eu continuo abraçando a ideia do Jacques Vallée, não há uma teoria que abarque todo o fenômeno OVNI. Não há. Com certeza não tem, né, cara? Elas dão conta de uma parte, né, mas não dá conta de tudo. É verdade. E é interessante também em relação aos eventos de sincronicidade, né, cara, que por exemplo, isso é coisa do dia a dia, quando a gente, por exemplo, não vê uma pessoa, sei lá, faz uns 10 anos, né, por exemplo, e aí a gente sonha com aquela pessoa e, sei lá, no dia seguinte a pessoa telefona, né? Eventos dessa natureza também que são interessantes, né? Eventos de sincronicidade também acontecem com o fenômeno OVNI, pessoas que sonham alguma coisa e aparecem no dia seguinte, pessoas que veem alguma coisa e veem no jornal, pessoas que leem alguma coisa o tempo inteiro. Na verdade, se a gente abrir o espectro, em toda a parte consciente e inconsciente vai ter pinceladas disso acontecendo. De novo, a interpretação que eu dou o universo está falando o tempo inteiro, e a maioria está olhando para baixo, ou não está sintonizada. Quem sintoniza capta uma coisa aqui, outra colar. E outra coisa,
falando de chamados, até falei com o Trócoli outro dia, você tem no pessoal, no âmbito pessoal, e tem no âmbito planetário. Eu interpreto a pandemia como um grande chamado à humanidade, cara. Chacoalha, se toca, moçada. Todos nós, os 8 bilhões, quase 8 bilhões, daremos bola para isso? Não. A maioria interpretará como é só um mal-estar, vai passar. Outros, estamos em guerra com o vírus. Outros, não, uma grande oportunidade de negócio ou de poder. Não, e alguns, como nós, estão percebendo, puxa, é uma grande possibilidade de, olha como as fronteiras são porosas, olha como a colaboração é mais fácil fora a burocracia, olha como aquela coisa que a gente achava que era impossível, trabalhar em casa, impossível. Não, é possível. É possível. Olha como a gente conseguiu estender limites. E como valorizar também coisas que antes não eram mais valorizadas, né? Tipo a importância de um contato humano, a importância de conversar com um amigo, né? A importância de estar perto das pessoas que nós gostamos, né, cara? Então, assim, isso acaba nos obrigando a fazer uma releitura, né, da forma como nós nos relacionamos, né? Então, se por um lado ele vem nos colocar separados, tudo bem, que é um filtro que a gente está colocando mediante a realidade. As pessoas têm filtros muito variados e cada um está chegando a essa mesma realidade com os seus filtros, né, da maneira como lhes convém, né? Então, tem gente que interpreta isso de uma forma extremamente rasa, que, né, para mim, na minha opinião, é super rasa, que é com política, né? E outras pessoas vão interpretar isso do ponto de vista sociológico, antropológico, simplesmente biológico, né? Então, tem várias camadas de interpretação. Mas, de fato, a gente pode parar para pensar a respeito do quanto que esse afastamento, né, social nos coloca em xeque, né, em relação ao quanto que a gente estava jogando na lata do lixo as nossas relações, né? A questão de 1 ano e pouco atrás, né? E agora a gente é obrigado a rever tudo isso, né, cara? Poxa, mas o que realmente é importante, aquilo que é realmente fundamental na minha vida, que eu deixei de dar importância para, né? E agora eu percebo que isso realmente eu não posso deixar mais de lado, né, cara? E você está falando, eu ainda não terminei meu estudo, mas estou fazendo um estudo pensando em o impacto que grandes eventos mundiais tiveram para a humanidade inteira. Então, eu fui nas guerras mundiais, a gente aqui foi muito pouco afetado. Teve americanos chegando aqui em bases no Nordeste, mandando alemão, teve, mas foi pouco afetado. A economia mundial foi afetada? Foi, mas a Austrália continuou funcionando, a África continuou funcionando, tudo continuou mais ou menos funcionando. Pô, e a gripe espanhola? Matou 5 milhões de pessoas, bem mais do que agora. Talvez a gente chegue a 5 milhões, talvez não. Mas muitas partes do mundo não viram aquilo acontecer, não viram. E nem houve desenvolvimento da vacina. O vírus acabou, por si só, se esfumando. Esse evento agora, nenhum país escapou. Nenhum país escapou. Impressionante. É uma grande oportunidade, né? É global, planetário. É mais do que tudo que já aconteceu. Vai além do número de países filiados à ONU e vai além do número de países filiados à FIFA, que é a instituição humana que reúne o maior número de países. Todo mundo foi afetado diretamente. Não é só indiretamente, diretamente. E é interessante também porque a gente percebe, né, que essencialmente o vírus é um material genético ali envelopado com uma capinha de proteína, né, cara? Assim, então, é pura informação, né, cara? E se assemelha muito, né? Por isso que muito provavelmente é por causa disso, né, que os vírus de computador, né, tem esse nome justamente por causa disso, né, cara? E o que é uma informação adicional aí, que não havia, né? Nós não tínhamos essa informação circulando na humanidade ainda, que é o vírus em si, né, cara? Pode causar de interferência na organização dessa sociedade planetária, né, cara? Impressionante. E tem muitas coisas sincrônicas acontecendo, a gente vai começar a ir a fundo em algumas histórias que estão acontecendo por causa da pandemia. Quantas pessoas se conheceram por causa disso, deixaram de se conhecer por causa disso, quantas pessoas sonharam com algum tipo de coisa. Apareceu aquele livro que uma mulher que escreveu em 2012 disse, depois da pandemia de 2020, essas pequenas coisas começam a pipocar, né? A gente começa a ver como está realmente tudo entrelaçado. Muitos de nós vamos responder, eu continuo sendo otimista, mais otimista com relação ao mundo e menos com relação ao Brasil, mas isso é coisa minha.
Muitos de nós vamos responder bem à pandemia. Vai custar caro, está custando muito caro, em vidas, preocupação, economia, atraso intelectual, uma geração de crianças, né, vai ter problemas educacionais, mas é do jogo, a gente vai superar. E rever, quantos de nós sempre falamos em sociedade, como é importante as relações, como é importante se trocar, mas ficava muito no discurso. Tivemos que partir para a prática, tivemos que encontrar soluções coletivas e conjuntas. E não vamos sair do buraco se não formos isso. Se 30% ou mais das pessoas realmente se aferrarem e chegar assim, não vou tomar vacina e ponto final, vai prejudicar a coletividade inteira. É direito delas? Sim, mas vai atrasar um processo que vai demandar um pouquinho mais de depuração. Né? Aquela velha coisa do que eu faço pode estar afetando de forma positiva ou negativa o meu entorno, né, cara? Então... De novo, pegando o gancho que você falou, falando de sincronicidade, como a linguagem computacional permite a explicação e o entendimento de uma série de eventos da vida que sem ela ficaria muito difícil explicar. Faltaria vocabulário para explicar. Exatamente, cara. É fascinante quanto que a metáfora computacional nos ajuda a entender a realidade, né? Ainda que seja uma metáfora, não vai deixar de ser uma metáfora sempre, mas nos ajuda, é uma mão na roda para explicar várias coisas, né? Uma parte do meu livro, eu utilizo a metáfora computacional para explicar algumas coisas que, lógico que, deixar claro para todo mundo, são minhas interpretações, né? Não estou dizendo que a realidade é dessa forma, mas para mim foi uma mão na roda e faz muito sentido, né? Aliás, em busca de sentido, a sincronicidade só faz sentido se houver um sentido conectando, porque se você tirar o sentido fora, aí vira simplesmente uma coincidência, né? Então, tem que haver um nexo, né? E esse nexo, ele é o simbólico, e o nexo simbólico é o que dá sentido àquele evento, né, cara? Então, é justamente isso. E é o que o Jung dizia, sem a psique ali atuando, não tem. São só eventos que não têm correlação nenhuma. Tem que ter a psique da pessoa... Que é o observador, né? Ali atuando, e para ela aquilo é significativo. Para ela aquilo tem uma coisa. Né? E talvez, usando uma outra analogia, da mesma forma que o observador influencia, né, a partícula colapsar ali, a pessoa em si que é testemunha daquele evento, né, é ela que vai dar sentido àquela questão, né? Ela que vai dar sentido àquele evento em particular, né? Mais ninguém. Então, por isso que às vezes é muito difícil também, por não dizer quase impossível, haver um padrão de sonhos, né? Eu sonhei com tal coisa, então eu vou associar com isso. Fulano associou teve algum sonho, sei lá, com um gato, então o sonho com um gato significa aquilo outro. Não, a coisa é tão variada, eu acho que o campo do inconsciente, né? O consciente individual, não estou falando nem do consciente coletivo ainda, somado à complexidade do inconsciente coletivo, cara, fica impossível você navegar nesse oceano tão vasto para achar esses padrões, né, cara? A não ser que você consiga identificar esses arquétipos, né? Exato. E aí talvez seja um norte viável, né? Mas fora isso fica bem complicado. Perfeito, concordo com você. Pelo pouco que eu estudei, os arquétipos e os mitos são universais. Vale para todas as culturas atemporalmente, mas em grande extensão, né? Em grandes extensões. Agora, os símbolos específicos variam de pessoa para pessoa e mais. Para a mesma pessoa, em momentos diferentes da sua vida, vai ter outros significados. Em momentos... Nós estamos o tempo inteiro. Com certeza. E assim, eu diria mais ainda, em diferentes momentos da vida e dessa vida, se a gente for considerar outras vidas, então piorou muito, né? Porque aí toda a bagagem que essa pessoa possui, que ela traz consigo para essa vida, né? Sejam os aspectos positivos ou os negativos, também são extremamente variados e que dão mais molho de diversidade ainda para uma coisa que já é difícil você considerar apenas uma vida, né? Quando o Jung faz a interpretação dos sonhos das pessoas, tá, ele coloca bem, olha, como eu estou enxergando essa pessoa que eu estou conhecendo aqui agora, nesse contexto, mas é plausível outras coisas, como é que eu vou saber, né? Imagina, do Pauli, 400 sonhos, cara. Primeira coisa que chama atenção, o cara sonhava pra caramba, e anotava tudo, anotava tudo, e levava lá. Segundo, como foi capaz, depois o Jung, de pegar e trançar, então ele faz assim, do sonho 17, relembre o sonho 23, olha como tem a ver e tal, listando um por um, olha o trabalho que dá, e para dar contexto àquilo. De novo,
o inconsciente é atemporal, ele não tem essas regrinhas nossas que estão vindo, ele está brotando, ele está lutando para sair da nossa carapaça consciente, junto vem as sombras que a gente empurrou para debaixo do tapete que a gente não quer reconhecer, ela desfaz e vem à tona, nossa, é uma batalha fantástica. Mas sabe o que é interessante, cara, o aspecto atemporal que você mencionou, que é acausal e atemporal, né? O que caracteriza aí a sincronicidade é o fato de que o quanto é difícil, talvez isso também ajude a gente a jogar isso para escanteio, porque a gente não consegue, por exemplo, pensar em uma realidade da qual o tempo não participa. É inconcebível para a gente, estava falando no começo, né? A nossa dificuldade em conceber certas coisas. Então, acho que isso também cria uma dificuldade bastante plausível, né, em relação a por que a gente não explora essas questões, mas que estão aí para serem exploradas, né? Se é parte do jogo, é parte dessa realidade, por que não, né? Então, da mesma forma como a gente dá por garantida certas questões do tipo gravidade, né? Relações de causa e efeito, né? Que é típico aqui desse plano, mas se a gente for considerar experiências em outros estados de consciência ou em outras fatias da realidade, digamos assim, que são incorporadas a essa, que são includentes, não excludentes a esta, né, cara? A gente precisa considerar, sim, porque isso é descrito também por muitas pessoas, né, cara, de que o tempo realmente é uma concepção daqui, né, cara? Não parece ser uma concepção... Bom, o próprio Einstein descobriu que o tempo era uma percepção que dependeria realmente do observador, né, cara? É aqui no plano físico tridimensional que todos nós compartilhamos. Então, se já ele conseguiu descobrir isso aqui, imagina, né, em outras dimensões, em outras instâncias da realidade que não pode estar acontecendo. O tempo um dia... Tá aí um papo que a gente pode conversar, que ele é bem interessante, porque ele tem algumas facetas que a gente pode ir para os dois extremos. Ele não existe, é uma concepção nossa aqui. Mas, por outro lado, sem ele, um monte de coisa não pode acontecer. Por exemplo, não pode haver, sem tempo não há evolução. Sim. Sem tempo não há transformação. Então, um dia vale a pena a gente abrir um capítulo para isso, porque vale a pena, dá para ir fundo. Mas, voltando só na sincronicidade no Paulo e tal, a ideia uma das nossas grandes dificuldades também para entender esse tipo de fenomenologia é que é totalmente contra-intuitivo. Sim. E a gente está preso naquilo que é intuitivo, que é intuição, que faz sentido. E qual é a tendência? Não faz sentido, a realidade está errada. Está errada, porque não pode ser. Não pode ser. E quando a gente começa a saltar um pouquinho, elevar o nosso nível de consciência, estrutura de consciência, espera aí, eu não vou brigar com a realidade, deixa eu ver se eu consigo entender isso que está diante de mim, encarar esse desafio, esse cubo mágico. Aí a coisa começa a ficar divertida. Aliás, o eixo central do meu livro é justamente esse, né, cara, de ao me deparar com uma realidade que não batia com as minhas crenças, né, não batia com as minhas certezas, o quão conflituoso foi levar isso adiante, né? Eu poderia ter simplesmente virado as costas para tudo isso e continuado com a minha vida, que seria talvez mais fácil, mas, cara, eu tive que enfrentar e passei por altos perrengues até conseguir encaixar aquilo. Na verdade, não encaixar, eu não consegui encaixar, na verdade, esse que foi o problema. Não dava para encaixar, então o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar a minha forma de enxergar as coisas. Não teve jeito. Mas você fez aquilo que a gente deve fazer, na minha opinião, e que a gente não faz em vários momentos da nossa vida ainda, me atrevo a dizer, que é não reconhecer. Ao momento que a gente reconhece, puxa, assume a responsabilidade de. Exatamente. Ou resolver na hora essa questão, ou empreender uma jornada para resolver essa questão. Ir todos os dias um pouquinho, ou deixar em stand-by para algum dia chegar lá. Mas reconhecer. De novo, outro dos axiomas que a gente coloca muito aqui. Dá trabalho e não é para qualquer um. Tudo que dá trabalho, a gente tende a evitar, a gente tende a postergar, porque caímos numa cilada de que a vida tem outras prioridades quando a gente não percebeu ainda que... Talvez, para ser honesto, não, para algumas pessoas, algumas prioridades são virtualmente a sobrevivência física, humana, tem que reconhecer isso. Mas para alguns de nós que estamos acima disso, dessa parte de sobrevivência etnocêntrica,
vale a pena se aventurar mais, porque a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que essa coisa. Mas, e é uma coisa que num primeiro momento pode parecer até meio misticoide, né, cara? Um aspecto, assim, meio de gente que não tem muito o que fazer, cara, mas a própria ciência, ela se baseia nesse princípio, né? De que forma? Quando existe um evento novo que contradiz uma teoria antiga, e esse evento novo é verificável, né? De fato está existindo e está ocorrendo, você é obrigado a rever essa teoria, cara. Você é obrigado a rever, não tem por onde, né? Lógico, eu fiz isso de uma forma inconsciente, não fiz pensando na ciência nem nada, não foi assim tão elaborado. Foi aos trancos e barrancos, né? Na medida que fui me deparando com os eventos, eu fui lutando com eles e fui obrigado a acomodar isso em um outro tipo de interpretação da realidade. Mas, em outras palavras, é isso, né, cara? Um evento novo ali que tá te falando, olha, cara, o que você achou até hoje não vale para tudo, ó. Isso aqui não se encaixa naquilo que até hoje você considera como possível. E aí, vai fazer o quê? Você pode virar as costas e sair andando. Você fala, não, peraí, então agora é você obrigado a mudar, né? É isso. Esse paradigma funcionou muito bem até agora para essa realidade. Apareceu isso, puxa, eu preciso abandoná-lo. Como diz o grande filósofo Ricardo Matarazzo, o Formiga, é duro largar o osso, mas tem que largar o osso. Não está mais respondendo à realidade presente. Exato. Larga o osso, dá trabalho. E muitas vezes não significa simplesmente largar, jogar um paradigma no lixo, né, e pegar outro. Às vezes significa alargar aquele paradigma que era apertadinho, né, você dá uma aumentada, né, aumenta os limites daquele paradigma, né. Alguns eu tenho certeza que devem ser realmente largados e jogados fora, mas outros simplesmente, não é que você está jogando fora, por exemplo, né, as leis cartesianas e newtonianas, eu acho que elas funcionam muito bem, né, sempre funcionaram muito bem, então não é o caso aqui de chegar a pegar tudo isso que a ciência e a tecnologia nos proporcionaram até hoje, jogar na lata do lixo. Não, elas funcionam muito bem, nos ajudam, o mundo é um mundo melhor por causa disso, né, reconheço humildemente, mas a gente tem que saber que existem outras instâncias da realidade onde essas leis não se aplicam, ou essa visão de mundo, ela se aplica, digamos assim, parcialmente, né? E ela é real, ainda que a gente não consiga botá-la numa equação. Sim. Tá? Esse é o problema. Às vezes, não consigo encaixar a teoria agora. Agora você não conseguirá. Daqui a 10 anos, talvez. E falando na ciência com C maiúsculo, ela reconhece os limites que ela tem. E ela não vai além. E ela reconhece que tem coisas que vai além dela, que ela não vai dar conta. E ela vai, com alguns aparelhos aqui e acolá, ela não só coloca, isso eu vi outro dia, ela não só coloca monges e lamas para meditar e ver e analisar a parte física dos eletroencefalogramas, como também espíritas. Espíritas recebendo mensagens e espíritas não recebendo mensagens. E espíritas jovens e espíritas experientes, com mais de 30 anos. E os padrões são diferentes. Nossa, que legal, hein? Isso é muito legal. Eu achei essas pesquisas, eu vou te passar. Legal. Isso aí pode gerar um papo também, né? Mais um episódio aí. Eu não tinha pensado nisso. Por que nunca fizeram nos espíritas? Fizeram. E durante a psicografia. E depois fora. Podemos linkar, inclusive, com aquela experiência que, se eu não me engano, foi com o Charlie, né? Foi feito lá nos anos 90, que foi a Gilda Moura. A Gilda Moura, né? Que fez com ele, né? Vamos resgatar isso aí. A gente pode abordar isso aí, que eu achei interessante também. Cara, se tudo deu certo aqui, que eu não sei, porque ficou muito estranho aqui, temos 2 reloginhos aqui, para quem estiver vendo a gravação agora, que a gente está meio, a gente não sabe se gravou tudo ou não. Mas vamos ver agora, na hora de, né, parar. Eu acho que gravou duas e você vai ter que juntar um copy-paste aí, ou botar 2, uma boa. Vamos ver, beleza. Questões da sincronicidade. fazer ficar de uma forma síncrona, né? Exato, Roberto. Perfeito. Cara, mais uma vez, valeu mesmo, mais um episódio aí de Contatos Insólitos, né? O que é a sincronicidade. Aproveitar aqui também pedir para que as pessoas se inscrevam no canal e deem a sua curtida aí no vídeo. Se curtiram, obviamente, se não curtiram, não precisa curtir. E até semana que vem, cara, com mais um episódio de Contatos Insólitos. Beleza, Roberto. Grande abraço, cara. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.